Bom dia, tudo bem? Agora são 9h44, eu estou na metade do meu treino e eu resolvi parar para gravar esse vídeo. E o assunto desse vídeo é: não se afaste de Deus. Não se afaste de Deus. Pessoal, quando nós andamos com Deus, nós temos clareza das decisões que tomamos. Isso porque andar com Deus significa que eu respeito as leis de Deus, significa que eu respeito a soberania e a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. A grande verdade, pessoal, é que tudo tem ordem. Em 2019 eu servi o Exército Brasileiro aqui em Praia Grande. Aliás, eu estou aqui na areia da praia fazendo meu treino. O quartel é lá na ponta da praia. Tá vendo aqui o horizonte, ó? Aqui em cima tem um quartel da onde eu servi, que ele está desativado na parte de cima. O quartel agora fica embaixo. Mas o que eu quero dizer com isso? Quando eu servi, eu aprendi e entendi que dentro do quartel existe autoridade. Existe o subordinado, existe o oficial, existe o praça, existe o que escuta e existe o que dá instrução. E eu fui soldado quando eu servi, e eu aprendi de forma muito clara que quem me instrui, quem me dá instrução, obviamente tem mais conhecimento, mais sabedoria que eu, em matéria de exército, em matéria de formação. Então, por 1 ano e 2 meses, eu permaneci soldado, entrei recruta, passei pelos testes, subi para soldado. É uma pequena transição de recruta para soldado, mas nisso eu entendi o que era hierarquia. E quando nós falamos de hierarquia, nós falamos de organização, como eu havia falado na premissa desse subassunto que eu acabei de entrar. E quando nós falamos de relacionamento com Deus, nós falamos de submissão também. A palavra diz que aquele que ama a Deus, ele obedece os mandamentos do Senhor. E os mandamentos do Senhor, eles são mandamentos não para revogar, mas sim para dar um sentido completo na lei de Moisés, lei mosaica, onde Deus diz: ame o próximo, perdoe, não cometa adultério, não se divorcie. Ele dá diversas instruções para que o homem ele seja qualificado e viver de forma perfeita. E quando a Bíblia fala de que o homem ele tem que ser perfeito, não é perfeito como Deus, mas sim através das obras. Ele precisa ser completo, ele precisa ser completo como Cristo. Ele precisa pensar como Cristo pensa, andar como Cristo anda, falar como Cristo fala. E isso é muito difícil. Sim, isso não é fácil, é difícil. Porque a moeda de troca do mundo não é a moeda de troca do reino. Pessoal, andar longe ou separado de Deus acarreta diversos problemas para você, para o seu casamento, para os filhos e filhos dos seus filhos. É muito importante que eu distingua o que Deus ele quer de mim nessa terra. E a primeira coisa que Ele quer é que você ande com Ele, é que você esteja com Ele. E então eu lembro de um personagem bíblico chamado Sansão. Todos conhecem a história dele por cima. Resumindo, Sansão ele tinha um voto de nazireu e ele não podia raspar o cabelo, porque ele vinha de uma linhagem da Bíblia que ele não podia, ele era nazireu, ele tinha um voto de nazireu. E a verdade, pessoal, é que Sansão, ele tinha superpoderes por conta desse voto. Deus outorgou a ele, deu a ele a graça de ser muito forte, muita força. Então, quando ele cresceu, ele se tornou um homem robusto, ele ia para as guerras, ele sempre vencia as guerras com a força do seu braço. Mas a verdade é que Sansão, ele devia se relacionar com as mulheres, se relacionar com uma mulher de Israel, nação na qual ele nasceu. Mas segundo os devaneios do seu coração, as suas próprias vontades, Sansão vai para o meio dos filisteus e lá ele encontra uma mulher pagã, uma mulher de outra cultura, de outro contexto antropológico, de outra ciência, que não respeitava Deus, não temia Deus. Ele era mulherengo, Sansão. E a grande verdade é que o dom que Deus deu para Sansão, a competência, o diferencial, se tornou fraqueza. Tudo isso porque ele se afastou de Deus, ele se afastou da verdade, que era Deus, que é Cristo. E ele pagou por isso. Ele pagou por isso porque, veja bem, quando o homem ele tem poder, quando o homem ele tem muita riqueza, quando o homem ele tem muita autoridade, ele é muito respeitado, e esse homem ele não tem o temor do Senhor, ele não teme a Deus, ele se acha na competência
de ser como um Deus, porque ele compra o que quiser, ele fala o que quiser, ele anda com qual carro ele quer, e na cabeça dele ele acha que a conta não vai chegar, mas a conta chega. A palavra de Deus diz em Mateus capítulo 5, pessoal, eu sei que está muito vento, talvez não esteja muito bom, mas eu estou quase terminando. Em Mateus capítulo 5 nós temos as bem-aventuranças, e no decorrer do capítulo 5, capítulo 6, 7, Jesus ele dá diversas leis, complementando a lei mosaica. E a verdade, pessoal, é que Jesus ele vira e fala que dentro desses capítulos, o homem ele não pode colocar na frente de Deus as riquezas, as preocupações, porque esse lugar é de Deus. Ele não pode colocar a riqueza, e quando eu falo riqueza, eu falo de todo o poderio que o homem pode conquistar nessa terra, de todo o domínio que ele consegue exercer sobre as coisas, a qual Deus permite aqui na terra. Sansão é um exemplo claro, pessoal. Quando você se afasta de Deus, você perde tudo que Deus deu para você. Isso porque é uma decisão sua. Você perde família, você perde filhos, você perde tudo que é a bênção de Deus. E a palavra de Deus diz que a bênção de Deus enriquece e não acrescentadores. E sabe qual é a bênção de Deus? É andar como Cristo anda, pensar como Cristo pensa, fazer o que Cristo faz. Pessoal, esse é o segundo vídeo do meu canal. E veja bem, o meu objetivo aqui não é entregar um conteúdo bonitinho, editadinho, mas vazio, que não vai trazer transformação e mudança e renovação na sua mente. Meu objetivo é que você ande com Deus, se aproxime de Deus, sabe? E desenvolva as suas habilidades para se relacionar de forma profunda com Deus. Jesus Cristo disse também, aqui eu encerro, aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica é como aquele que construiu a sua casa sobre a areia. Olha aqui, eu estou na praia. Se eu construir uma casinha aqui de areia, a água vai desmoronar. Outra vez Jesus diz, agora aquele que escuta a minha palavra e as pratica é aquele que edificou a sua casa sobre a rocha, e a rocha é Cristo. Pessoal, que Deus abençoe a sua vida. Assista esse vídeo mais de uma vez, envie para as pessoas que você acha que pode ser edificado através desse vídeo do meu canal. Curte, siga aqui o meu canal, me siga no Instagram também, eu posto mais conteúdo sobre esses assuntos. Tudo isso em detrimento do seu crescimento. Tamo junto, valeu, vou voltar aqui agora na minha corrida.